Liana Friedenbach, de 16 anos, e Felipe Café, de 19 anos, eram um jovem casal de namorados que, em busca de uma aventura, resolveram fazer um acampamento em um sítio abandonado e aquela se tornou a pior noite das suas vidas. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas outras redes, porque lá eu consigo ter um contato bem mais próximo contigo. Inclusive, se você quiser, já me marca também lá na rede vizinha, porque eu tô sempre repostando. Bom, recado dado, então vamos pro caso de hoje. Liana B. Friedenbach nasceu em 6 de maio de 1987 em São Paulo e era filha de Ari Friedenbach, que era advogado, e Márcia B. Friedenbach, que era pedagoga. Liana e sua família moravam no bairro Jardins, que era um bairro conhecido assim como sendo de classe média alta. Então os pais, a família da Liana, tinham uma boa condição financeira, o que acabou proporcionando para a menina estudar nos melhores colégios e ter uma excelente criação. Liana era uma menina muito bonita, tinha uma beleza que chamava muita atenção. Ela era uma menina muito estudiosa, carismática e estava sempre bem envolvida em diversas atividades escolares. Ela fazia aulas de ginástica, inglês e também fazia parte de uma organização judaica. E ela também tinha um relacionamento muito próximo com o pai dela, o Ari, que era conhecido como sendo um pai muito amoroso e preocupado com a filha. De acordo com relatos e algumas fontes, eles dizem que um dos sonhos da Liana era se tornar educadora física, então ela estava estudando bastante para isso, para fazer o vestibular. Ela também queria ser monitora de um acampamento judaico e visitar um kibbutz. Então, basicamente, a vida dela era para conseguir alcançar esses sonhos, ela estava batalhando muito para isso. Então, em 2003, aos 16 anos, a Liana começa a estudar em um colégio privado de luxo, assim, que era o Colégio São Luís, um colégio, assim, bem renomado da região. E ela acaba conhecendo, assim que ela entra na escola, um jovem chamado Felipe Café, de 19 anos. Felipe Silva Café nasceu em 1 de julho de 1984 em São Paulo e ele era filho de Reinaldo e Lenice Silva Café. O Felipe morava apenas com a sua mãe, que era enfermeira, já que seus pais tinham se separado quando o rapaz tinha 12 anos. O Felipe vinha de uma família classe média e tinha outros 2 irmãos, e de acordo com os familiares, o Felipe era um menino muito alegre, comunicativo, prestativo, dedicado, muito brincalhão, extrovertido e era muito próximo da família. De acordo com alguns amigos, o Felipe era um menino muito calmo, ele não gostava de brigas, era aquele menino que ia apaziguar quando os amigos estavam brigando. Então ele era uma pessoa assim que dificilmente ia reagir, por exemplo, em um assalto ou poderia agredir uma pessoa. Ele realmente era um menino assim muito calmo, muito da paz. O Felipe estudava no Colégio São Luís como bolsista, então ele tinha aquela bolsa, ele aproveitava ali para fazer o ensino médio dele, já que ele estava se preparando para o vestibular. Um dos sonhos dele era passar em direito, porque ele queria muito ser delegado futuramente. Então ele estudava bastante e ele trabalhava também durante o dia. Então ele era um menino assim muito esforçado, muito trabalhador, muito estudioso e estava prestes ali a realizar o sonho dele, né, que era se tornar advogado e consequentemente se tornar um delegado. Então, por volta de agosto de 2003, a Liana e o Felipe acabam se aproximando bastante, eles ficam muito amigos, porque eles estavam estudando juntos ali. Então, eles acabam se aproximando bastante e acabam se apaixonando. O Felipe era um menino muito bonito, a Liana também era uma menina muito bonita, então, assim, eles formavam um casal, assim, espetacular. Eles realmente eram muito bonitos e chamavam muita atenção. Inclusive, o Ari, o pai da Liana, ele comenta que algumas vezes, enquanto ele ia buscar a Liana, ele acabava vendo o Felipe junto com ela, então, sempre que ela saía da escola estava em companhia do Felipe. E, inclusive, em um determinado dia ele acabou até perguntando para a Liana se ele era namorado dela, só que ela acabou dizendo que ainda não. Então ele ficou nessa expectativa de que eles estavam ali, né, se paquerando. E alguns dias depois a Liana acabou confirmando que eles estavam namorando e ele acabou descobrindo, né, que o Felipe ali estava namorando com a filha dele. Então é um relato que ele dá posteriormente em algumas entrevistas. Sobre esse relacionamento, algumas fontes dizem que a família da Liana não aprovava tanto o relacionamento dela com o Felipe, principalmente por essa questão da diferença de idade, né? O Felipe já tinha 19 anos e a Liana tinha apenas 16. Porém, outras fontes dizem que, na verdade, a família apoiava sim. Então, independente das fontes, o casal continuou namorando.
Até que com aproximadamente 2 meses de namoro, a Liana supostamente teria pedido para os pais dela autorização para viajar com o Felipe, já que ela é menor de idade, né? Então ela teria falado com os pais que queria muito viajar com o Felipe, se eles autorizariam essa viagem, porém eles teriam negado essa viagem, já que eles se conheciam há muito pouco tempo, então eles achavam que não era legal que ela simplesmente viajasse com o rapaz, já que eles tinham acabado de começar a namorar. Então, diante dessa negativa dos pais, a Liana supostamente teria dito aos pais dela que iria para uma viagem com algumas amigas do acampamento judaico para Ilha Bela, já que ela sabia que os pais não iam se opor, eram pessoas que eles já conheciam. Então ela disse que ia nessa viagem com essas amigas, porém na verdade ela tinha combinado, né, de sair junto com o Felipe naquela viagem inicial que eles estavam planejando. Então a ideia era que os pais achassem que ela ia para essa viagem em Ilha Bela, sendo que na verdade ela ia viajar escondido com o Felipe. A ideia do casal era acampar em um sítio abandonado em Iguaçu, que fica ali numa região de São Paulo, e que o Felipe ele era muito acostumado a acampar nesse determinado sítio. Inclusive ele teria feito mais de 20 acampamentos nos últimos 2 anos ali com alguns amigos, e dessa vez ele queria levar a namorada. Então essa era a ideia do casal de comemorar os 2 meses, era que eles fizessem esse acampamento juntos, já que o Felipe conhecia bem a região, nunca tinha acontecido nada demais, então ele queria muito dar essa experiência para Liana, que era bem jovem. Então no dia 31 de outubro, que seria o dia da viagem, o pai da Liana, ele pede para levar a filha para o ônibus lá onde ela ia se encontrar supostamente com o pessoal da viagem, e a Liana disse que não precisa porque o Felipe tinha combinado de deixar ela lá na viagem. Então ela disse que o pai não precisa se preocupar, que ela vai com o Felipe, e assim que chegasse lá, ela entraria em contato. Então, naquela noite de sexta-feira, a Liana arruma as coisas dela e sai com o Felipe, como ela tinha comentado com o pai. E em determinado momento daquela noite, o Ari, o pai da Liana, ele liga pra ela pra saber se deu tudo certo, se ela conseguiu pegar o ônibus. E ela disse que tá tudo certo, que eles já estavam na estrada e que era pra ele não se preocupar porque ia dar tudo certo. Só que no dia seguinte, o Ari, ele liga pra Liana logo cedo e a menina não atende. Ele acha bem estranho, porque a Liana sempre respondia o contato dele. Porém, ele achava que como ela estava com as amigas, ela podia ter ido pra alguma região sem sinal, em alguma praia, alguma coisa nesse sentido. Ou ela simplesmente não teria visto a ligação. Então, assim, ele ficou preocupado, mas entendeu que poderia ser alguma coisa ali da viagem. E ele decidiu ligar um pouco mais tarde pra ver como é que a filha tava. O Ari acabou ligando mais algumas vezes naquele dia, porém não teve retorno da filha, então ele realmente começou a ficar bem preocupado. E quando foi no domingo, que seria o dia do retorno da viagem, o Ari ele foi pro ponto de encontro, onde geralmente os ônibus paravam para deixar as pessoas que estavam ali na viagem, né, que ele já conhecia. A Liana frequentemente fazia viagem com esse pessoal, então ele foi lá pro ponto de encontro para saber se a filha tinha chegado, se o ônibus já tinha chegado. E naquele dia ele descobre que não havia nenhuma viagem marcada para aquele final de semana e que provavelmente a Liana teria mentido. Então ele fica bem preocupado e acaba ligando para uma das melhores amigas da Liana para saber se ela sabia onde estava a filha dele. Então quando o Ari liga para essa amiga da Liana, a melhor amiga dela, a amiga dela confirma a história de que ela tinha ido para Ilha Bela. Só que depois de insistir um pouco, a Ari diz que sabe que essa viagem não aconteceu, pede pra ela falar a verdade. E aí ela conta que, na verdade, a Liana tinha viajado com o Felipe pra fazer um acampamento, né, em Iguaçu. Que antes de viajar, ela tinha ligado pra ela dizendo que ia fazer essa viagem, que só ela sabia dessa viagem. Inclusive, essa amiga da Liana disse que pediu pra Liana não ir, porque era perigoso ir pra uma viagem sem ninguém saber. Mas a Liana disse que queria muito ir, que já tinha dado certo a história dela dizer que ia pra essa viagem com os amigos para Ilha Bela, que os pais já tinham meio que permitido, mesmo não sabendo qual era a real intenção dela. Então ela queria muito fazer essa comemoração com o namorado e ela ia de qualquer jeito. Então o Ari ele acaba descobrindo que na verdade a Liana foi para esse acampamento e não para a viagem com os amigos de Ilha Bela. Então naquele momento o Ari ele fica em desespero por não ter contato do casal, né? Ele acaba ligando para os pais do Felipe, perguntando se eles sabem notícia do Felipe e da Liana. E os pais do Felipe dizem que realmente o Felipe tinha combinado
combinado de ir com alguns amigos fazer esse acampamento, porém eles não sabiam que a Liana iria junto nessa viagem e que na verdade eles tinham viajado sozinhos, porque acabou que os amigos foram desistindo ali no meio do caminho e eles precisaram ir sozinhos porque eles já tinham tudo combinado. Então os pais acabam também ficando preocupados ali porque o Felipe não é daquele tipo de rapaz que some do nada, então eles acabam também ficando preocupados com a situação. O Ari então denuncia o desaparecimento da filha e do Felipe. Inicialmente os pais do casal e a polícia acreditavam que os dois pudessem ter se perdido no caminho da mata que levava para o sítio, então imediatamente eles iniciaram a força-tarefa em busca de tentar identificar onde o casal teria passado desde a sexta-feira. Então, durante as investigações, eles constataram que a Liana e o Felipe teriam passado a noite no vão da MASP e na manhã seguinte teriam pego um ônibus em direção a Embu-Guaçu. Ao chegar lá, eles compraram alguns suprimentos para o acampamento e em seguida seguiram para o sítio Dolé, que seria o sítio onde eles fariam o acampamento. De acordo com algumas fontes, aquele sítio abandonado ele pertencia a um artista plástico português que era bem famoso ali na região, que inclusive tinha bastante dinheiro, porém ele acabou abandonando o sítio porque ele tinha sofrido uma tentativa de homicídio e algumas ameaças, porque a criminalidade ali na região aumentou muito. Algumas quadrilhas começaram a atuar ali na região, então ele ficou com muito medo e acabou simplesmente abandonando o sítio. E esse sítio acabou ficando bem famoso como uma área de camping, né? Porque era uma área assim bem grande. Inclusive o próprio artista ele recebia algumas pessoas para acamparem na época que ele morava ali na casa. Então meio que o ponto ficou como um ponto de camping, porém teve essa situação dele ter realmente abandonado ali a residência porque ele sofreu essa tentativa de homicídio e essas ameaças. Então, como o sítio era um sítio ali bem conhecido para camping na região, a polícia rapidamente chegou no local e quando eles chegaram lá, eles encontraram a barraca que seria do casal e alguns pertences como roupas, alimentos e também o celular da Liana. Porém, o que chamou a atenção da polícia foi que a barraca estava totalmente rasgada e os pertences estavam todos jogados como se algo tivesse acontecido ali durante o processo de acampamento deles. Então a polícia começou a achar bem estranho e achar que algo tinha acontecido. O caso rapidamente tomou a mídia local e a mídia nacional, porque era um casal de jovens assim bem bonitos. Então a Liana, o pai dela era bem famoso também, tinha bastante dinheiro, então foi um caso que tomou bastante a mídia, principalmente porque o casal, ninguém tinha notícia deles, ninguém tinha visto nenhum deles, então foi um caso assim que gerou uma comoção realmente nacional. O pai da Liana ficou atuando ativamente nas buscas, então ele ia pra mata realmente atrás da menina. Então realmente foi um caso que foi bem acompanhado pela mídia na época. Até que depois de alguns dias de busca, no dia 10 de novembro, o corpo do Felipe Café ele é encontrado a 4 quilômetros de onde estava a barraca ali do casal, porém, infelizmente, ele foi encontrado já sem vida. O corpo do Felipe apresentava um ferimento de arma de fogo e indicava que o rapaz teria morrido alguns dias antes do corpo ser encontrado. Naquele mesmo dia que o corpo do Felipe foi encontrado, a polícia recebeu uma denúncia de um morador local ali da região, dizendo que ele tinha visto a Liana em companhia de um outro rapaz que era conhecido na região como Champinha. Com isso, as buscas se intensificaram ali na região, principalmente os arredores de onde o corpo do Felipe foi encontrado, e às 23h30 da noite, o corpo da Liana foi então encontrado a mais ou menos 2 quilômetros de distância de onde tinha sido encontrado o corpo do Felipe. A Liana foi encontrada vestindo um conjunto de moletom e ela estava sem as peças íntimas. A menina teria sofrido um traumatismo craniano devido a uma pancada que sofreu na cabeça e também teria recebido cerca de 15 ferimentos de faca por todo o corpo. Como a polícia tinha recebido essa denúncia desse local falando que a Liana estava com esse tal de Champinha, então a polícia foi em busca do principal suspeito do caso, que seria o Roberto Aparecido Alves, conhecido como Champinha, que tinha 16 anos na época. De acordo com alguns moradores ali da região, o Champinha era um menino extremamente perigoso, apesar de ser menor de idade ainda. Ele estava sempre envolvido em diversos crimes. Então a polícia rapidamente encontra ele e chama ele para prestar alguns depoimentos para explicar se ele realmente estava com a Liana e o que ele tinha feito naqueles dias. A polícia então colhe alguns depoimentos do Champinha, porém ele rapidamente é solto em seguida, já que a polícia não tinha nenhuma prova do envolvimento dele no crime. E em seguida a polícia encontra um outro homem chamado Antônio
Antônio Caetano, que era conhecido por estar sempre em companhia do Champinha, e ao prestar depoimentos, ele supostamente teria dito que sabia o que tinha acontecido com o casal e que teria dito que o Champinha teria sido responsável pelo que tinha acontecido com o Felipe e com a Liana. Então o Champinha, ele rapidamente é procurado pela polícia e ele acaba sendo encontrado na família de um familiar, e quando ele é pego pela polícia, ele conta a real história que realmente tinha acontecido com o Felipe e a Liana naqueles dias, e ele confessa o crime. De acordo com a investigação e os depoimentos de Champinha, ele teria percebido o casal na cidade e Liana teria chamado muito sua atenção por ser uma menina muito bonita. Inicialmente, ele queria apenas assaltar o casal porque eles tinham muitas bagagens e pareciam ter dinheiro. Então, ele teria chamado um amigo chamado Paulo César da Silva Marques, de 32 anos, que era apelidado como Pernambuco na região, e eles teriam então colocado um plano de ação ainda naquela noite. No meio daquela noite, Champinha e Pernambuco decidiram invadir a barraca do casal enquanto eles dormiam para roubar os seus pertences, e assim eles fizeram. Porém, como o casal não tinha levado coisas de valor, o plano do roubo foi frustrado, então Champinha e Pernambuco decidiram sequestrar o casal. Liana e Felipe foram então amarrados e levados encapuzados por cerca de 2 quilômetros para uma casa de um outro comparsa chamado Antônio Caetano da Silva, onde foram separados em 2 cômodos. Naquela noite, a Liana ela foi abusada diversas vezes, tanto pelo Champinha quanto pelo Pernambuco. E durante aquela noite trágica, eles acabaram descobrindo que a família da Liana tinha bastante dinheiro. Então, eles pensaram que poderiam arrancar uma grana ali com o sequestro da moça. Porém, eles não acharam que manter o Felipe em cativeiro poderia trazer um bom resultado para eles. Então, como o Felipe ele não tinha muita serventia ali no processo de sequestro e seria mais uma pessoa para eles tomarem conta, logo quando amanheceu, eles andaram com o casal dentro do matagal e acabaram separando os dois. Então, o Champinha ficou com a Liana e o Pernambuco ficou com o Felipe. E quando eles já se perderam de vistas, o Pernambuco ele pediu para o Felipe se ajoelhar e ele acabou dando um tiro na nuca do rapaz, que acabou perdendo a vida logo naquele mesmo momento. Assim que ele tirou a vida do Felipe, o Pernambuco acabou fugindo para não ser encontrado ali no local junto com o rapaz. Mas a Liana acabou ouvindo o barulho, né, do tiro e ela ficou bem desesperada, assim, perguntando o que tinha acontecido, onde estava o Felipe. E o Champinha, para enganar a moça e meio para acalmar ela, disse que na verdade aquele tiro tinha sido só para despistar, mas que eles tinham liberado o Felipe para que ele fugisse e encontrasse o caminho para casa. Então ela ficou um pouco mais calma e acabou obedecendo o Champinha. Em seguida, a Liana foi levada por mais 4 quilômetros até a casa de Antônio Matias de Barros, que ficava próximo a um lago ali da região. E no dia seguinte, o Champinha apresentou um outro homem chamado Agnaldo Pires, que era um outro comparsa dele ali. Então, enquanto o Champinha levava a Liana, ele sempre apresentava a menina como sendo a sua prima ou sua namorada, e frequentemente ele ficava oferecendo esses comparsas dele a abusarem da Liana, porque ele estava em posse dela ali, então ele podia fazer o que quisesse com a menina, que ninguém ia falar nada ao contrário. Então ele ficava oferecendo à menina esses capangas dele, né, digamos assim. Inclusive a Liana acabou sendo também abusada diversas vezes por esses outros comparsas. Até que chegou o dia que aquela pessoa acabou denunciando o Champinha, dizendo que tinha visto ele com a Liana, e a polícia começa a ir atrás do Champinha. Então o irmão do Champinha escuta que a polícia está atrás dele e acaba encontrando o Champinha em um determinado lago, pescando com a Liana, em presença da Liana, e ele disse que a polícia queria encontrar e falar com ele. Então naquele dia o Champinha ele fica um pouco preocupado, né, achando que algo ia acontecer, e ele decide então tirar a vida da Liana. Naquele dia o Champinha disse para a Liana que a deixaria uma rodoviária para que ela fosse para casa, mas no caminho decidiu atacar a menina. Após deixar o corpo de Liana, o Champinha teria ido para a casa da mãe, escondido as roupas e a arma do crime, teria dormido e no dia seguinte teria se apresentado para a polícia, naquele primeiro depoimento onde o Champinha foi liberado. Então em seguida a polícia encontra o Antônio Caetano, que presta depoimentos acusando o Champinha, e o Champinha é preso após confessar o crime. Para retratar os fatos, foi realizada uma reconstituição do caso do crime, inclusive o Champinha e o Pernambuco
Pernambuco, que posteriormente foi também pego ali pela polícia, eles participam dessa reconstituição e eles mostram exatamente o que eles fizeram ali com o casal naqueles dias que eles ficaram desaparecidos. Para retratar os fatos, a reconstituição do crime iniciou no sítio Dolê, onde o casal foi abordado. A segunda parte foi realizada na cabana que serviu de cativeiro do casal e em seguida foram representadas as mortes dos dois. Durante toda a reconstituição do caso, os dois mantiveram total frieza. De acordo com uma das peritas do caso, ela até comenta que eles pareciam que estavam assim na varanda de casa, relatando o que tinha acontecido, não se sensibilizaram em momento algum, então realmente eles não se arrependeram de nada que eles fizeram ali com o casal naqueles dias. Com a reconstituição foi constatado que Liana e Felipe foram levados encapuzados com toalhas da barraca até o cativeiro quando foram atacados. Eles andaram por cerca de 2 quilômetros até chegar no cativeiro e no total a Liana andou cerca de 20 quilômetros dentro da mata enquanto ela estava sendo mantida de refém e conta-se também que ela utilizou alguns caminhos que provavelmente só o Champinha conhecia, porque realmente era uma área assim, de muita mata fechada e só quem entendia ali da região conseguia andar sem se perder, sem acabar se machucando. Então, a polícia diz, né, que o Champinha utilizou alguns caminhos que ele conhecia por realmente estar bem familiarizado ali com a região. Assim que o Champinha confessou o crime ali junto com a polícia, algumas horas depois os comparsas dele foram encontrados. Inclusive o Pernambuco ele acabou sendo preso enquanto ele tentava viajar de volta para o estado de Pernambuco, porque ele sabia que não ia dar certo ele ficar ali, né? Ele estava envolvido no caso. Porém, a polícia acabou encontrando ele bem rapidamente também e eles foram então colocados para julgamento. Então, em julho de 2006, Antônio Caetano da Silva, Agnaldo Pires e Antônio Matias de Barros foram condenados respectivamente a 124, 47 e 6 anos de prisão. Em novembro de 2007, no ano seguinte, Paulo César da Silva Marques, o Pernambuco, ele foi condenado a 110 anos e 18 dias de prisão pelo assassinato do Felipe, porém ele já estava preso desde a época do crime e ele acabou sendo o último ali a ser julgado no caso. Já o Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, ele tinha apenas 16 anos na época, então ele acabou não sendo julgado, não pegando uma pena de condenação como os demais participantes do caso. Porém, ele foi considerado como mandante, ali o líder do bando, né, do crime que ele fez com a Liana e com o Felipe. E ele acabou sendo internado na Fundação Casa, justamente pelo fato dele ter apenas 16 anos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele poderia ter ficado internado na entidade por até 3 anos ou no máximo até completar 21 anos. Porém, ao completar 21 anos, o Ministério Público pediu a sua interdição civil, já que um laudo psiquiátrico apontou que ele tem doenças mentais graves, como transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental, podendo apresentar risco à sociedade. Então, ao completar os 21 anos, o Champinha ele foi levado para uma unidade experimental de saúde que é responsável por tomar conta de jovens infratores com distúrbios mentais, e ele permanece nessa entidade até os dias de hoje. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aí embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Também já deixa o like nesse vídeo se você não deixou antes, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E se você quiser, me segue lá nas outras redes, porque a gente consegue ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.